E hoje começando um episódio super especial para te lembrar que você pode. E hoje aqui, nossa, que visita especial. Hoje, assim, meu coração enche de alegria de verdade, porque eu conheço muito bem o Pastor Júnior, né? Foram 15 anos ali congregando junto. Ele tirou todos os meus carrapichos, ele e a pastora Suzana. Então, eu tenho muita gratidão pela vida deles. Conheço realmente que são pessoas de Deus, pessoas que fazem uma obra linda, maravilhosa e ajuda realmente não só a nossa comunidade, mas ajuda muitas pessoas, né? Pastor Costa Júnior, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, porque eu sei que seu tempo é corrido, você não para, né? O tempo todo fazendo milhares de coisas, então eu sei que tirar esse tempo aqui para trazer para a nossa comunidade, para os nossos ouvintes, um pouco daquilo um pouquinho daquela tanto de conhecimento que você tem, é um privilégio para nós. Muito obrigado. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui. E espero poder acrescentar alguma coisa, né? Não tenho dúvidas disso, porque olha só, gente, escritor de 8 livros, né? Sendo o último deles agora 7 níveis de maturidade. Que imagina, né? Não é só um nível, não, são 7 níveis de maturidade. Fundador do Centro de Recuperação em Goiânia. Quanto tempo tem o Centro de Recuperação? 23 anos, com mais de 60 pessoas ali se recuperando, ajudando aí essas pessoas na recuperação. Fundador do Centro Comunitário de Medford, né, da igreja ali, que era igreja, hoje é um centro comunitário onde atende milhares de pessoas que precisam de um carrinho de bebê. Não, Thali, você chega lá, é algo lindo, ele todo separadinho, te mostrou o vídeo? Então você tá lá, você tá precisando de roupa? Tem. Você tá precisando de sapato? Tem. Você tá precisando de um carrinho de bebê? Você tá precisando de brinquedo pro seu... Tudo tem ali naquele lugar. Cadeira de roda, muleta, é tudo, gente, tem tudo. Então, assim, é um centro comunitário para qualquer pessoa que esteja precisando, né? Também é pai, é pastor, é marido, é vovô. É vovô. Então, assim, o que mais? Gente, tem várias formações, né? Fui radialista há mais de 20 anos. Né? Radialista há mais de 20 anos, fazendo programa de rádio. 3 horas por dia. Não, eram 3 programas. Sem passar música. Sem passar música. Só orando pela pessoa e conversando, né? Que legal. Ensinando. E tinha uma audiência incrível e milagres aconteciam. A maioria do tempo era atendendo telefone. E eu orava, aconselhava ao vivo, né? Então era assim, bem interativo o programa. Era muito legal. Eram 4 linhas, né, que ficavam congestionadas o tempo durante todo o programa. Eu ajudei algumas vezes na rádio, quando eu morava aqui. Era muito gostoso. Mas, enfim, pastor, conta para nós. Eu acho que a gente pode começar, como é muita coisa, começar aí como tudo começou, o que aconteceu, como que você veio parar aqui nos Estados Unidos, o que te trouxe aqui, contar um pouco da sua história. Antes de começar, vamos lembrar os nossos ouvintes a subscribe lá, clicar no YouTube. Você pode... Porque tem muita coisa legal lá pra YouTube, você. Instagram, Amazon Music, Spotify, Podbean, Apple Music. Qualquer canal que seja melhor para você, nós estamos lá. Vai lá, clica agora, se inscreva e ouça o nosso conteúdo, que tem muita coisa. E hoje não vai ser diferente. É verdade. Vamos lá, Começar então? com a sua história, pastor. Chegou aqui há quanto tempo em Boston? Cheguei aqui em 99, tem 23, 24, 25 anos, 25 né, que eu tô já. Aqui. E... tem sido uma jornada, eu creio que muito abençoada, né? Eu tenho sido muito feliz aqui. Já morei em Portugal 5 anos, né? Minha esposa é portuguesa. Então você conheceu ela lá? Conheci ela lá. Né? Eu fui para Portugal fugindo da polícia, né? Que eu tinha sido preso por tráfico de droga. Uau, e fiz então um acordo com a polícia. História, né? Pastor. Você fez um acordo com a polícia no Brasil? Fiz um acordo com a polícia do Brasil. Fui preso, né? Eu tinha uma empresa, uma loja de fibra de vidro, né? Eu fazia pintura em barco, bug, aqueles... Sempre foi empreendedor desde novo, né? Desde novo, mas muito revoltado, né? Com pai, com mãe, e um sentimento de rejeição, porque a pessoa entra na droga, ela tem um gatilho, ela tem um porquê. Né? Então eu fiquei 15 anos, né, nas drogas e fazendo tráfico,
né? E assalto à mão armada, muita coisa. Uau. E tudo isso por causa de uma palavra, quer dizer, não foi são muitas coisas que aconteceram, mas uma palavra, minha mãe dizia assim, olha, seu pai só casou comigo porque achou que eu não podia ter filho, né? Então eu criei dentro de mim uma rejeição que não era verdade. Mas meu pai me amava demais, mas eu como uma criança de 4, 5, 6, 7 anos, né? Eu achava que eu era rejeitado. Na verdade, meu pai ele tinha um problema de epilepsia, então ele tinha medo que o filho nascesse com esse problema. Por isso que mas aquela palavra, ela entrou e nós tem um mundo espiritual. O nosso inimigo, ele potencializa palavras. E se os pais não tiverem sabedoria para saber explicar, né? Fala, não, meu filho, olha, ele falou isso porque ele era doente. Hoje eu sei porque eu sei a história, mas ela nunca falou, seu pai não queria porque ele tinha essa doença, ele não queria que você fosse doente. Então eu cresci achando que eu era rejeitado. Você é filho único, pastor? Não, eu tenho uma irmã, né? Então, assim, meus pais não tiveram muita sabedoria, né? E isso criou essa revolta, esse ódio, que foi o gatilho que me levou para as drogas, né? E eu comecei a fazer assalto à mão armada, não precisava, porque meu pai tinha uma situação muito boa no Brasil. Mas se alguém chegasse para mim e falasse assim, olha, você não tem coragem de ir comigo ali assaltar, eu falei, então vamos lá que você vai ver se eu não tenho. Então eu era, né, roleta russa, fiz muitas vezes. Você sabe o que né? É roleta russa, amiga? Então, onde eles viram, o relógio, o fazia revólver. de moto. E de moto, a roleta russa é atravessar a avenida sem parar, sem olhar para o lado, né? Farol você, vermelho, não importa, você cruzava. Não importa o que tem. E eu, inclusive, numa dessas eu tive um acidente, né, muito feio. E quase morri, né? Quebrei a clavícula. Então você não queria viver, pastor? Não tinha medo? Era uma revolta, eu não tinha medo. Eu apostava corrida de moto, eu deitava na moto. Então, roleta russa eu fazia muito. A pessoa falou, você não tem coragem. Eu falei, então você vai ver. Atravessava a avenida, não é? E a avenida de 2 pistas. A avenida não é ruazinha, né? Então... Pastor, e assim, uma coisa que me intrigou aqui agora, o que faz a gente, e eu já passei por isso, eu já tive muito disso, o que faz o ser humano não aceitar esse desafio de tipo assim, se a pessoa falar para mim, você não vai fazer, aí que eu vou fazer. Porque eu vou fazer. O que traz... Por que isso é criado? Qual é o gatilho? Esse sentimento de rejeição, porque você quer ser aceito. Quer ser aceito. Mas e quem então, não tem rejeição? Pode também ter um pouco disso? Aí é um espírito de rebelião. Né? Eu tinha um espírito de rebelião, né? E a rejeição. Então, o diabo ele sempre potencializa isso. Então é muito subliminar, a pessoa é inconsciente, a pessoa não percebe. Hoje, com o entendimento, a revelação que Deus vai mostrando, então eu vou tendo, porque é interessante, Deus fala conosco como se fosse um quebra-cabeça. Deus fala aqui, dá uma peça aqui, uma peça. Se você não tiver discernimento para juntar, você nunca vai ter o quadro completo. E você vai achar que é coisa da sua cabeça. E Deus sempre está falando conosco, né? Então, eu acredito que tudo isso é um conjunto de coisas. E como eu era muito revoltado, muito rebelde, muito ódio no coração, porque a mágoa é algo muito ruim. Jesus, aliás, Deus falou para Caim assim, olha, maldita é a terra por tua causa, a terra bebeu o sangue do teu irmão, então você será maldito, você será peregrino, vagabundo, errante pela terra. Né? E Caim falou, mas isso é muito pesado, né? Então, a mágoa é assassinato, porque Jesus falou, aquele que odeia o seu irmão já é assassino, ou seja, você derramou o sangue dele, dentro de você, o sangue dele está clamando. E a pessoa que carrega mágoa, ela está debaixo dessa maldição do derramamento de sangue, que é algo muito sério, muito complicado, e muita gente não entende isso, acha que não tem problema ter mágoa. A mágoa não é com relação ao outro, a mágoa é com relação a mim. Não é o outro que está sendo prejudicado por eu ter mágoa dele, o prejudicado sou eu. Eu costumo dizer assim, olha, perdoa nem que for por egoísmo, não é? Porque o maior beneficiado é você. Então isso me levou a buscar essas aventuras, né? E numa dessas eu fui preso, né? E eu fiz um acordo com a polícia de dar um bug que eu tinha para a polícia, porque meu pai era policial. Todos os policiais conheciam ele. Meu pai, ele pagava os policiais, ou seja, todo policial recebia um contra-cheque, tinha que assinar. Meu pai fazia o pagamento, ele era o contador da polícia lá em Goiânia. Todo mundo conhecia ele. Então, um vizinho meu me viu e falou, o que você está aqui na cela? E aí ele falou, vou ver o que eu faço. O delegado me chama, fala, o que você tem? Fala, eu tenho um bug.
Falei, então nós vamos te soltar. E eu fui preso com 2 quilos, né? É tráfico de pesado. Cocaína? Não, de cocaína não, de maconha, né? E então, aí, mas isso há 40 anos atrás. Hoje hoje é tranquilo, mas há 40 anos atrás, cocaína era algo muito raro. Crack não existia. Né? Então, eu fiz o acordo, só que eu não cumpri o acordo com a polícia, porque quando o bug ficou pronto, um amigo meu falou, olha, tem um cara aí que tem uma 450, zero, troca no pau. Eu falei, será? Eu fui lá, troquei o bug na 450, aquela CB 450 naquela época no Brasil, e fiquei trancado dentro do meu quarto 3 meses, sem sair, com a moto estacionada. Meu pai e minha mãe falaram, quem está no quarto? Eu falei, estou cansado, porque eu trabalhava muito, sempre fui 3 meses. Eu li a Bíblia 3 vezes, de capa a capa, em 3 meses. Naquela época. A mãe dele, andava no joelho. Minha mãe orava demais, demais, e ela falava, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E eu falava, não vou. Depois de 3 meses, exatamente, eu olhava, eu via o Fiat da polícia me esperando, porque eles não tinham coragem de ir lá em casa por causa do meu pai. Eles ficavam na esquina esperando eu sair para poder me pegar. E o traficante querendo me pegar, porque eu entreguei o traficante. Ou seja, a polícia queria me pegar e o traficante também. E o traficante, ele tinha 15 mortes, né? Era um cara muito perigoso. Ele era um extramuro, que é aqueles caras que moram do lado da penitenciária. Ele era preso, ele tinha 90 anos de prisão, só que ele ficava do lado de fora, como ele tinha muito dinheiro. Então ele tinha uma casa do lado de fora da penitenciária. Ele fazia tráfico. Eu passava na frente do portão da penitenciária com 1, 2, 3 quilos de maconha, né? Numa Vespa, eu tinha uma Vespa, ou de moto, né, ou de carro, e passava lá na porta. E uma vez dessa, o policial parou a gente, né? Só que eu estava todo sujo, que eu tinha uma serralheria, e eu falei, não, eu vim medir um portão e tal. O cara ficou olhando, eu falei, se ele revistar, eu tô preso, né? Isso aí do lado da penitenciária. Então, e o traficante queria me pegar, a polícia. Eu fiquei 3 meses trancado, e depois desses 3 meses, lendo a Bíblia, de medo. Porque daí você ficou com medo e foi buscar Deus. Não estava buscando a Deus, eu estava com medo. Eu sabia que Deus existia, eu sabia que Deus era poderoso, só que não tinha temor de Deus. Eu estava com medo. Por isso eu lia a Bíblia de medo e fazia promessa para Deus. Até hoje eu falo, se eu fiz uma promessa que eu não cumpri, me perdoa. Então, depois de 3 meses, minha mãe falou, vamos na igreja? Eu falei, não vou não. Depois eu olhei, minha mãe falou, vai de moto, a doutora Lucy vai me pegar, e a gente você vai de moto. E eu fui, era uma igreja muito pequena, estava começando. E eu não sei o que o pastor pregou, tinha umas 30 ou 40 pessoas. Eu sei que ele chamou todos na frente, e ele colocou a mão na minha cabeça, eu caí de joelho e comecei a orar em línguas. E orando em línguas e tal. Quando eu abri meus olhos, eu não vi ninguém. Falei, será que o culto terminou? E olhei, minha mãe estava com ela, o pastor, a amiga dela, comendo pão de queijo, tomando café. Quando eu olhei no meu relógio, 1h30 da manhã. Eu ajoelhei 9h30, 9 horas, que o culto começou às 7. Não devia ser 9, o pastor pregou muito pouco, a igreja era na casa dele. Era no quintal da casa dele, não era uma igreja, era na casa dele. E tinha ali 30, 40 cadeiras, né? Era na garagem. Foi embora, foi tomar café e você ficou lá. E eu fiquei, quando eu vi 1h30 da manhã. E quando eu levantei e eles me abraçaram, eu peguei aquela moto, eu nunca tive um êxtase, um gozo tão grande na minha vida. Não tem como explicar a alegria que eu estava sentindo. E no outro dia eu era outra pessoa. Abri minha empresa ficou 3 meses trancada. No outro dia eu falei, eu quero que o traficante venha cá, eu vou pôr a mão, ele vai cair endemoniado. Eu quero que aqueles polícia venham aqui. Eu vou falar de Jesus, eu vou orar por ele. Era uma coragem, foi uma coisa louca, assim, maluca. Todo mundo ficou assim, o que aconteceu? Porque foi algo sobrenatural. Eu virei outra pessoa. Pra mim, a oração de uma mãe. E pastor, isso você era viciado também antes? Eu era viciado e fazia tráfico. Eu fazia o tráfico para me manter, porque eu tinha uma empresa, então eu tinha uma condição razoável, né? Então, para não ficar comprando, eu tinha acesso a muita coisa. Falei, então já que eu posso comprar 1, 2 quilos, eu vou vender. Então, né? O tráfico começou por causa do vício? Do vício, E como que o vício começou, pastor? Pois por causa dos amigos, né? Você não tem coragem de fumar. Eu falei, me dá aí que você vai ver se eu não tenho, né? Tudo eu era desafiado, As más conversações corrompem os bons costumes. Então, a Bíblia se você diz, anda as más com conversações, quem anda com porco come lavagem, já dizia meu pai. Então, eu sempre tive moto, né, desde 13, 14 anos de idade.
Então eles falavam assim, o outro passou ali, roubou uma bolsa de um delegado, tinha um revólver, tinha joia, tal. Você não tem coragem. Eu falei, então monta aí pra você ver. E a gente subia na calçada, arrancava a bolsa da mão das mulheres, né? Teve vezes de sair arrastando a mulher na bolsa. Eu lembro de uma situação assim, hoje eu tenho muita vergonha, né? Mas aconteceu. Eu coloquei o revólver na cabeça de uma senhora, ela tinha uns 70, 80 anos, ela caiu. Deus. E eu peguei a bolsa dela e saí, né? E quando eu abri, não tinha um centavo dentro da bolsa. Tadinho. Naquele dia eu falei, eu nunca mais vou fazer isso. Nunca mais. E depois nunca mais fiz. Deu remorso nesse dia. Eu fiquei muito triste por causa dela e por causa, né, da situação. E teve uma vez que nós pegamos a bolsa de uma senhora e tinha 2 rapazinhos, playboy mesmo, carro rebaixado e tal, eles vieram atrás da gente. E eu de moto, eles vieram, bateu na traseira da moto, eu desequilibrei, tinha um amigo na garupa, e eu entrei na contramão, numa avenida lá em Goiânia, e ele abriu para entrar e bateu de frente. Né? E naquele dia também eu abri a bolsa da mulher, não tinha nada dentro. E eu falei, meu pai, passar um risco desse. Então isso foi trazendo consciência, né? Minha mãe orando, e aí depois disso eu tive essa experiência com Deus, né? E você conseguiu parar as drogas logo ali? Ali aconteceu algo interessante. A Bíblia diz que quando um demônio sai de alguém, ele anda por lugares áridos procurando repouso. E quando ele não encontra, ele volta e traz 7 demônios piores. Eu fui para a igreja, queria ir para o seminário, falei, mãe, me manda para o seminário, mãe, me manda para outro lugar, eu quero sair de Goiânia. E minha mãe ficou assim, tipo incrédula. Ela orou tanto para aquilo acontecer, mas na hora de investir, falar vai para São Paulo, vai para um seminário, ela não fez. E aquilo foi me esfriando. Ela provavelmente achou que era fogo de palha. E continuei, né, indo na igreja e tal, mas o fogo foi se apagando. E de repente eu comecei a usar droga de novo. Só que aí foi muito pior. Uau. Vieram mais 7 demônios. O medo voltou em dobro. Eu só andava armado e eu entrei na cocaína. Eu comecei a injetar cocaína na veia. E um amigo meu de 16 anos morreu, né, praticamente na minha frente. Você tinha quantos anos, pastor? Eu tinha 20, tinha saído do quartel, né? Tinha 20, 22, 23 anos. Uau. E aí eu comecei a ficar maluco, eu fiquei paranoico, só andava armado. Eu só entrava dentro de casa, na minha empresa, que eu dormia na minha empresa. Eu não queria dormir na casa dos meus pais mais. E a minha empresa era um galpão muito grande, eu fiz um quarto no 2º andar. Então, eu só entrava quando a gasolina da moto estava acabando. Que quando eu ia abrir o portão, eu via qualquer farol, saía correndo, pegava a moto e saía, porque eu via polícia em todo lugar. Mas a polícia ainda estava atrás de você? Não, eu nunca mais vi eles, né? Mas tudo na minha cabeça. Mas você deu o jipe ou não? Você deu o jipe? Não, eu não dei. Mas depois eles sumiram, desapareceram. Seu pai deve ter feito algum milagre, né? Meu tio, eu falei com meu tio conversou com os policiais, falou, se encostar nele, eu vou pegar vocês. Meu tio era policial, meu tio era muito, né? Então, mas aí já era uns 3 ou 4 anos depois, né? Então, eu nunca mais vi os policiais e o medo voltou. Mas a noia estava na cabeça. Aí eu comecei a ficar maluco. Eu falei, mãe, eu vou para os Estados Unidos, eu tenho amigo nos Estados Unidos. E minha mãe falou assim, vai para Portugal, a pastora está indo sexta-feira. Ela foi deportada, ela está voltando e vamos lá conversar com ela. E eu falei, não, ela falou, vamos lá. E eu fui lá. E a pastora foi muito gente boa, não, vamos para Portugal, você vai ganhar muito dinheiro, e você vai ver lá, você fala português, nos Estados Unidos você não fala inglês, aquela coisa, e me convenceu. Então, em 3 dias eu vendi minha moto, vendi meu carro. Uau, 3 dias. Eu comprei a passagem aí e fui para Portugal. Aí dessa vez sua mãe deu esse empurrão. Dessa vez minha mãe me mandou para fora. Que precisava sair dali. Porque o centro de recuperação, um dos grandes segredos, a maior... probabilidade da pessoa se recuperar são pessoas que vêm de outras cidades, e de preferência longe. Porque tem gente que fala, eu moro em Minas, eu vou mandar para Goiânia. E isso é muito perto. Não é uma coisa inteligente. Por quê? Porque quanto mais longe, mais difícil é para voltar. O acesso. Então, lá em Portugal, eu pensava, eu quero voltar, mas como é que eu volto? Né? Muitas vezes eu pensei, mas eu cheguei lá, fui para a igreja e Deus me pegou e eu me converti de verdade, conheci a Suzana, né? Sua esposa. Foi minha esposa. Então foi muito. Aí eu fui deportado de Portugal, né? A imigração me deportou. A Suzana foi para o Brasil, nos casamos no Brasil, né?
Aí você pegou a cidadania portuguesa. Portugal, mas quando eu voltei para Portugal, 1 ano e meio depois, a imigração me prendeu de novo. Lá no aeroporto, falou, você não podia ter voltado. E aí Deus operou mais um milagre, eu fui liberado, né? E peguei minha cidadania portuguesa. Uau! Né? Yes. Você foi para Portugal para conhecer sua esposa. Foi. E para se curar. E como é que foi essa fase de cura em Portugal? Porque com vício eles dizem que é bem difícil, né? Bem desafiador. A droga, na verdade, é considerada como uma doença. Né? Exato. Tanto é que o Centro de Recuperação ele era do Ministério de Assistência Social, hoje é Ministério da Saúde. Né? Só que há um problema muito sério com os psiquiatras, os psicólogos, né? Porque eles falam da redução de dano. Ou seja, você usa cocaína, você começa a usar maconha e tá bom demais. Só que isso é irracional, não existe isso. Um abismo chama outro abismo. Exato. Como a legalização da maconha. Isso é um atestado de suicídio para a juventude. Por quê? Porque eu usava maconha e eu dizia, eu nunca vou querer outra droga, com essa droga pesada como a cocaína. Naquele tempo não tinha LSD, né, que eu também usava, mas era muito fora de acesso. A cocaína ainda era acessível, né, mas outras drogas não existia, crack, etc. Então, eu dizia, não, vou ficar só na maconha. Mas quando falta, e o organismo acostuma. Então, você começa a acostumar com a maconha, já começa a não fazer efeito. Você fala, eu preciso de algo mais pesado. Né? Então, isso aí é natural do ser humano. Nós nos acostumamos muito fácil. Tem tolerância, né? Então, aí veio, né, o vício em cocaína. E a cocaína é muito cara. Ela na época que eu usava, era comparado a 1 grama de cocaína a 1 grama de ouro. Né? Era o mesmo preço. A cocaína é muito. Hoje eu não sei, mas naquela época já é bem mais era muito, provavelmente. Era muito caro, né? Então, aí eu tinha que fazer o tráfico, né? Eu fazia, embora eu tivesse minha empresa, sempre trabalhei, eu tinha 8 funcionários, né, no meu Lava Jato, então tinha muita gente e, né, era algo assim bem. Mas lá em complicado. Portugal, quando você chegou e ficou assim, né, resolveu mesmo servir como ao eu Senhor. Disse, a droga, ela não tem cura, você precisa substituir ela. E o único substituto eficaz, eu creio que é Deus. Quando você leva Deus a sério, quando você se entrega de verdade, então Deus vai te purificando, vai mudando a sua mentalidade. Porque o grande problema hoje é a maneira que eu penso. Se você não mudar a sua mentalidade, você não muda a sua vida. Verdade. E se você conseguir mudar a sua mente, você muda a sua vida. Né? Só que a mudança de mente não é algo simples, não é? Não é algo rápido. E nem fácil. Na verdade, se você tiver disciplina, fica fácil. Porque o que faz a guerra fácil é o treinamento difícil. Se você tem um treinamento difícil, a guerra vai ser fácil. Né? Então, mas a questão é a pessoa, para ela adquirir disciplina, quantas pessoas nós conhecemos que têm um potencial incrível, que poderiam estar infinitamente mais alto do que estão agora em qualquer área da vida, mas não conseguem porque não tem o quê? Disciplina. Começa e não termina. Não tem disciplina. Uma das coisas mais importantes que eu acho que a gente precisa ter na vida é disciplina. No momento que você tem disciplina nas coisas, eu determinei que eu vou servir a Deus, que eu vou ler a Bíblia todos os dias, e você tem disciplina de fazer todos os dias, você vai alcançar sucesso. O minuto que você não tem disciplina, mas uma coisa muito importante é você ter a visão da recompensa. Né? Se eu disser para você assim, olha, eu vou dar aqui $1.000 para vocês ir lá em Uster a pé e voltar. Você fala, você vai ter $1.000 de recompensa, mas andar, né, 60 milhas, dá mais de 100 quilômetros, 200, e aí voltar. Quer dizer, eu vou ficar aí 2 dias andando, né? Eu falar, não, eu vou dar $10.000. Já é diferente, né? Mas se você for, você vai falar, olha, será que vale a pena por $10.000 eu ir lá em Uster a pé? Mas se eu falar, eu vou dar $20 milhões, muda tudo. Sim. O grande problema é que a maioria das pessoas não conseguem vislumbrar a recompensa. A Bíblia diz que Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus do que usufruir os prazeres do Egito, porque contemplava a recompensa. Quando você contempla a recompensa, sabe? Então você, por exemplo, hoje eu corri 5 quilômetros e tomei um banho gelado, né? Fala assim, mas o banho gelado tal, o banho gelado é só para mostrar que eu posso, sabe?
Foi você que falou do banho frio. E eu falei, eu vou ver. E eu digo, não, se eu consigo tomar banho frio, eu consigo fazer qualquer coisa na minha vida. Se eu consigo tomar café sem açúcar, eu consigo qualquer coisa. Então, isso traz a mudança na mentalidade. Quando você contempla a recompensa, diga, cara, eu vou tratar minha mulher bem, eu vou ser gentil, eu vou engolir esse sapo, porque eu vou ter uma recompensa. O problema é que o povo não consegue ver a recompensa. Eles acham o seguinte, $10 mil, o que $10 mil vai resolver da minha vida? Eles não conseguem entender que não é $10 mil, é 100 milhões de dólares. A sua saúde, quanto que vale. E tudo isso é consciência. Como eu disse, Deus faz perguntas. Um dia Deus fez uma pergunta para mim assim, e a gente não sabe que é Deus, eu achei que era um pensamento meu. Hoje eu sei que foi Deus que perguntou. Quantos anos você quer viver? E eu disse assim, 99. E aí, passado um tempo, algumas semanas, veio outra pergunta. Se você continuar vivendo como você vive hoje, como você vai chegar nos 90 anos, nos 99 anos? Aí a consciência veio, que eu não fazia exercício, eu comia à noite, comia mal, eu não dormia bem, dormia tarde, porque dormir tarde é um suicídio a longo prazo. Né? Quem é inteligente dorme cedo. Né? Então eu vejo aí uma cultura, e é cultural. Lá em Portugal, o nosso culto começava 9 horas da noite. Então terminava 11, 11h30. Então isso é cultural. Nós viemos dos povos, é uma cultura europeia de dormir tarde. E isso é uma loucura. Né? Então, porque você não consegue atingir o seu REM and deep sleep se você deita, se você não estiver em sono profundo às 11 da noite. 11 da noite você já tem que estar num sono profundo. E não adianta falar assim, a pessoa fala, tá, mas no Brasil é 11, aqui é 10. Não, é baseado no horário, é o sol. Né? Então não adianta. Não importa onde você está no mundo, você segue. Faz uma diferença. Faz muito. Lá em casa eu deito 9, 9h30 eu tô na cama. Eu também, se faço Mas eu tô aqui, moro no Arizona, 3 horas para trás. Então o que acontece? 9h30 do Arizona, meia-noite e meia daqui. Ontem eu fui dormir às 11, eu tô aqui uma semana, eu tô conseguindo começar a ajustar. Mas quando eu vou dormir mesmo 11 horas da noite, eu acordo cansada. Por quê? Porque eu estou acostumada a ter o meu sono completinho. Então, assim, faz uma diferença gigante. Muito. E um dia a conta chega, né? Um dia a conta vai chegar. Então, quando essa pergunta veio a consciência. Porque o que traz mudança na vida do ser humano é consciência. Tem pessoas que não mantêm a consciência. A consciência vem, ela sabe, mas daqui a pouco ela esquece, né? Então, essa é uma estratégia maligna, porque a Bíblia diz que o reino de Deus é como um homem que joga semente. E uma parte da semente cai na beira do caminho, outra cai entre os espinhos, e na pedra e na boa terra. Mas essa cai na beira da estrada, Jesus diz que vem os pássaros e comem a semente. E depois disse, ele falou, Senhor, explica. Ele falou, olha, são as pessoas que ouvem, tem consciência, mas o diabo vem e rouba a semente, rouba a palavra. Ou seja, a pessoa esquece, ou ela escuta alguém, ou ela se convence, ela começa a dar desculpa para ela mesma, que é difícil, que não sei o que e tal. E não é difícil. Eu falei, eu preciso fazer exercício. Então eu comecei a repetir para mim mesmo. Eu amo correr, eu amo correr, eu amo correr. Hoje eu estou indo para academia. Que eu escutei e falou, pessoa de idade precisa fazer. Então eu estou indo para todo dia, pego muito peso, né? Inclusive, então, eu vi um estudo e eu tenho que me aprofundar nisso, porque eu vi e dei uma pesquisadinha, mas não me aprofundei, que o músculo da perna é o que evita Alzheimer. Uau! A força nas pernas, porque de alguma maneira liga. Bom, enfim, esses estudos científicos que tem, mas o quanto é importante a gente fazer musculação. Diz que depois dos 40 anos de idade, tem que fazer musculação por causa dos músculos, porque vai enfraquecendo, vai ficando fraco. E se você não tem um músculo para ajudar a sustentar o seu corpo, os ossos vão ficando velhos. Não tem como evitar, correto? Mas o músculo tem. O músculo tem como você fortalecer e deixar ele forte. Também, porque os músculos fortalecem os ossos, exatamente, né? mas então, a idade do osso não tem como evitar, né? Você não quer comparar o osso de uma criança de 10 anos com o osso de uma pessoa de 80 anos. O músculo não, o músculo é exercício. Então, essa consciência, eu disse assim, eu preciso aprender a gostar de correr, porque tudo tem um caminho, tudo tem um trilho.
E eu comecei a dizer para mim mesmo, eu amo correr, eu amo correr, eu amo correr. Só que o nosso corpo ele é muito interessante. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, olha, antes de melhorar, piora. Na vida sempre é assim. Né? Você vai para academia, no outro dia eu corri 1 quilômetro, 2 quilômetros, no outro dia eu estava morrendo. E meu cérebro diz assim, olha, não é bom. Porque meu cérebro quer economizar energia, meu cérebro quer sombra e água fresca. Então ele falou, olha, não é bom correr, porque tá dor. Doendo, então para com isso, para com isso. Aqui é que muitas pessoas são traídas ou se sabotam, não é? Porque não contempla a recompensa. Aí diz assim, não, tá doendo, então é melhor eu parar. Mas quando eu contemplo a recompensa, eu falo, não, eu quero chegar no 100 cheio de saúde, não é? Não é 10 mil, é 100 milhões de dólares. Quanto que eu pagaria pela minha saúde? Então, eu comecei a correr, comecei a correr 2 quilômetros, 3 quilômetros. Então, eu pergunto assim, olha, correr 10 quilômetros é fácil ou é difícil? Não, a resposta é depende. Você treinou para isso, você se comprometeu com isso, você está envolvido, porque tem pessoas que estão só envolvidas, outras estão comprometidas. Então o envolvimento não vai te levar muito longe. É como na fazenda teve uma festa, aí eles fizeram, vamos fazer um menu, os animais, não é? E aí a galinha falou, eu dou ovo. E aí falou, pois é, mas só ovo não dá, né? A gente faz um omelete, mas precisa de bacon. Aí o porco olhou e falou, o quê? Bacon? Não é? Aí o porco falou, não, tá bom, para a alegria geral da galera, eu vou dar o bacon. A galinha se envolveu, porque ela deu o ovo e foi embora. O porco não. O porco teve que dar a vida, ele se comprometeu de verdade. E eu preciso desse comprometimento, porque senão eu vou estar só envolvido com a mudança. E quando eu estou envolvido, eu acho que vai ser 10 mil dólares a recompensa. E não é. A recompensa é 100 mil, então vale a pena comprometer de verdade. Né? Então, isso trouxe essa consciência, né? E a consciência de poder ajudar pessoas, porque tem pessoas que não têm propósito na vida. Eu costumo dizer na igreja o seguinte, olha, você limpa a casa, diga assim, olha, eu estou sendo um instrumento de Deus para essa família, eu vou abençoar essa família, eu vou deixar a casa cheirosa, linda, não é por dinheiro, é por servir. É lógico, você está resolvendo um problema, você vai ser recompensado por isso. A maioria das pessoas não entende isso, o foco está errado, né? A motivação está errada. Quando a minha motivação é servir, quando a minha motivação é dar o meu melhor, então você vai ser excelente e isso vai abrir muitas portas na sua vida. Né? Porque tem pessoas que fazem por causa do dinheiro e, na verdade, isso não é certo. O certo eu faço para servir. Meu propósito é servir, abençoar pessoas, é impactar pessoas. Quando a pessoa tem esse propósito, tem essa mentalidade, muda tudo. Né? Muda tudo. Porque aí ela faz um trabalho. Se ela não tem recompensa, ela vai ficar de boa. Ela vai falar, não, a recompensa, uma hora eu vou fazer alguém. E aí lá na frente já tem uma recompensa triplicada. É verdade. E ela diz, uau, então aquele que não me pagou, então ela não vai carregar mágoa, ela não vai fala, não, eu servi. Né? Então, como esses dias eu estava lavando vasilha, estava o meu filho ele tinha 15 na época, a minha filha de 25, acho que ela não tinha casado ainda, e eu lavando vasilha e fazendo almoço. E eles lá, ele no computador, ela vendo no computador, né, dizendo que estava fazendo tarefa, não sei. Mas eu falei, olha só, um velhinho aqui fazendo comida e lavando vasilha, está errado. E aí me veio uma pergunta, qual o seu propósito na vida? E eu falei, meu propósito é servir. Ele falou, pois é, não tem ninguém melhor ser servido que seu filho e sua filha. Se você estivesse sozinho, você não estaria lavando a vasilha e fazendo almoço? Eu falei, estaria. Ele falou, pois é, 2 pratos a mais e 2 garfos a mais, porque você está reclamando? E nós temos esse problema. Você mudou o propósito, né? Mudou a visão. Eu mudei o propósito. Qual é o meu propósito? É servir pessoas. Então a pessoa que tem isso, ela já não se chateia quando alguém não diz muito obrigado. Exato. Né? Ela não fica em crise quando alguém é ingrato. Por quê? Meu propósito é servir. Então estou servindo, estou feliz. Bem. Porque é muito fácil ser feliz. Nós é que complicamos tudo. É verdade. Né? Então, eu acredito que o propósito é servir. Né? O propósito, porque a gente tem experimentado isso ao longo dos anos. Nós ajudamos muita gente. Eu tenho um propósito de nunca despedir ninguém de mão vazia. Nem que for $50, $100. Quem chegar e bater, pedir, eu tenho esse propósito. E olha, o problema é a mentalidade escassa.
Nós viemos de uma cultura de mentalidade escassa. Existe a mentalidade escassa e a mentalidade abundante. A mentalidade escassa diz assim, se eu der para os outros, vai faltar para mim. Né? Tem um bolo, então tem que comer o máximo. Por quê? Porque a água do mundo vai acabar, a comida do mundo vai acabar. Isso é uma ilusão, isso é uma mentira, isso não existe. A provisão divina ela é infinita. Quanto mais você der, mais você vai ter. Tem gente que não entende isso. É verdade. E tem aquela mente mesquinha, aquela mente de usura. A pessoa não serve, não ajuda ninguém. E nós precisamos romper com isso. Porque essa mentalidade me limita. Esse medo, ele me impede de crescer e prosperar. E é vontade de Deus que as pessoas possam prosperar. Mas eu disse na igreja esses dias, olha, se Deus te desse 10 milhões de dólares hoje, amanhã, a semana que vem você estaria entrando aqui pela porta da igreja? Ou você nunca mais voltava na igreja? Se 10 milhões de dólares você ia continuar sendo a mesma pessoa, ou você se tornaria em outra pessoa? Então, muitas pessoas não prosperam, porque não são confiáveis. A Bíblia diz assim, olha, enquanto o herdeiro é menor de idade, vive como escravo, mesmo sendo dono de tudo. E, infelizmente, né, como a André falou, né, tem muitas pessoas que têm um potencial tremendo, mas não tem resultado. Sim. Você olha para a vida da pessoa e diz, meu pai, ela podia estar tão longe, né? E a coisa é muito mais simples do que parece. É muito mais simples. Pastor, mas vamos voltar aqui, lá em Portugal. Nós já estamos É porque é muito conteúdo, tá vendo? Isso porque a gente não entrou nem nos tópicos dos livros, não entramos em nada. Mas aí você foi para Portugal, o Senhor fez uma obra ali, você realmente entendeu o seu propósito. E aí depois veio para cá, vamos dar uma resumida, mas eu queria que o Senhor entrasse assim na questão de como que surgiu o centro de recuperação. O que aconteceu dentro de você, qual que foi assim realmente o gatilho que falou assim, não, agora eu quero, porque eu lembro na época, o pastor Júnior chegou na nossa igreja, né, eu já estava lá, tinha 2 anos, e a gente estava com 7 pessoas na igreja, né, a igreja totalmente destruída, eu era recém-convertida, então eu fiquei porque eu não sabia nem o que fazer. Eu ficava assim, o que eu faço? Para onde eu vou? Né? Mas ele chegou ali muito humilde, muito, muito simples, ele e a Raquel pequenininha, e abraçou a gente com muito carinho, com muito amor. Mas não foi fácil, né? Não. E foram muitos desafios. E eu lembro que era uma luta para conseguir alguma coisa. O antigo pastor, ele teve um problema moral. Sim. Né? E então isso trouxe um escândalo muito grande. A igreja praticamente acabou. Né? E nós começamos, e como eu estava falando, eu sempre tive uma questão dentro de mim assim, por que eu perdi 15 anos na minha vida nas drogas? Tem muitas coisas que a gente não entende, são questões interiores. Eu nunca expressei, nunca coloquei para fora essa pergunta, era dentro de mim. Por que eu perdi 15 anos na minha vida nas drogas? E assim, por eu ter sofrido tanto, eu tinha um anseio de poder ajudar de alguma maneira, né? Você queria give back. O centro de recuperação, assim, eu acho que nunca foi ideia minha. Na verdade, como eu estava falando, depois de 6 anos aqui na América, nós começamos o centro de recuperação, que eu tinha uma chácara e minha mãe começou muito simples, tinha uma casa e começou ali, assim, bem na marra mesmo. E depois de 6 anos eu voltei e o rapaz estava dando testemunho. Eu fui 18 anos mendigo e eu comia lixo na rua, a polícia me batia, então eu sofri demais. Eu quero louvar a Deus pela vida do Centro de Recuperação Vida Nova, a pastora Eleusa, o pastor Costa Júnior. E naquela hora me veio uma pergunta, né? Se você não tivesse passado pelas drogas, você estaria ouvindo esse testemunho? E eu pensei e falei, nunca, porque eu não querer mexer com... Quer dizer, centro de recuperação só dá prejuízo, só dá dor de cabeça. Muita desilusão, muita luta, né? Você ajuda, eu ajudei um jovem mesmo, e a gente deu a oportunidade, ele roubou uma câmera muito cara, computador, e assim, eu fiquei muito triste com ele por ele ter feito isso, né? Mas passou, então veio essa pergunta. E naquela hora, Deus falou comigo. Bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a mesma consolação que você foi consolado, você console outros.
Ou seja, Deus permite certas coisas nas nossas vidas para que nós possamos ser professores, para que nós possamos ministrar na vida de outras pessoas, para que nós possamos ser bênção na vida de outros. Verdade. Então muita gente não entende isso. Por que eu passei por isso? Por que eu passei por aquilo tal? E a sua dor está ligada à sua missão. Aonde você sofreu Deus é vai te onde honrar. você vai abençoar outras pessoas. Só que tem gente que não entende isso. E ela faz como se fosse um peso, como se fosse... Então, bendita é aquela pessoa que gosta do que faz, que trabalha e fala, não, isso é uma missão, isso é o meu ministério é esse, né? Como o ministério, né, de ajudar pessoas a comprar casa. Isso é um ministério, você está abençoando famílias. Eu digo, olha, você que tem uma empresa, queira ter 10, 20 funcionários. Você vai estar colocando comida na mesa de 20 famílias, você vai estar sendo bênção na vida de 20 pessoas. Né? Então, e essa é a vontade de Deus. Só que será que Deus pode confiar coisa grande em nossas mãos? Eu costumo dizer, Deus não confia coisa grande na mão de criança. Né? Tem coisa que está fora do acesso de criança. E tem gente que não entende isso. Verdade. Né? Então, em Portugal, foi realmente assim, algo muito marcante na minha vida. Né? Eu tive assim, um líder muito complicado, né, que me recebeu, me abraçou, a mulher, mas eu passei por muita luta ali. Porque, de repente, eu comecei a trabalhar e eu fazia muitas coisas e suscitou ali muita luta para mim. E um dia eu estava na praia, eu falei, eu vou voltar para o Brasil depois de uns 4, 5 meses, eu vou voltar para o Brasil, minha passagem ainda está valendo, eu vou retornar, eu não quero mais isso, eu não preciso passar por tanta humilhação e etc. E eu comecei a repetir versículo da Bíblia, porque eu lembrei de uma mensagem que diz assim, olha, guardemos firmes a confissão da nossa esperança, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Então eu comecei a dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mil cairão ao meu lado, nenhuma ferramenta preparada contra mim prosperará, maior é o que está em mim do que o que está lá fora, né? Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus, aquele que está em Cristo é uma nova... Eu falei, peraí, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus? Peraí, tudo coopera para o bem? Então toda essa luta que eu estou passando, essa humilhação que eu estou passando vai cooperar para o meu bem? Eu falei, então não é o diabo que está usando essas pessoas, é Deus que está usando. Para nos Isso moldar. mudou tudo. Porque eu digo, então não é Deus que está usando, não é o diabo. Então, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. E quando eu entendi isso, eu comecei a olhar aquela pessoa com amor, eu falei, vou fazer essa pessoa gostar de mim. Vou fazer essa pessoa. Eu comprei aquilo como um desafio. Essa é uma das grandes lições que eu aprendi com o Senhor. Então, olha só, eu cheguei aqui na América, eu fui no hardware comprar um parafuso. Eu sei essa história, eu conto para todo mundo. Aí eu cheguei com um parafuso, falei, ó, sei-me, eu não falava inglês. Aí mostrei o parafuso, o cara falou, tinha ele e mais 2 amigos, e ele falou um negócio, eu não entendi, eles começaram a rir, e fizeram piada, riram, e eu peguei o parafuso e fui procurar. Aí procurei, achei o parafuso, fui lá, paguei, e tal, e eu tinha mudado lá para Everett há pouco tempo, fui novamente lá com outra peça, levei a peça, falei, ó, sei-me, o cara falou, não entendi. Não, e quando eu saí, né, eu saí de lá muito humilhado, eles rindo e fazendo piada, e eu paguei, e eles falavam, eu não entendia. E eu saí dali e falei, nunca mais volto nessa loja. Eu não preciso passar por essa humilhação. E quando eu estava caminhando para o carro, eu falei, não, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer esse cara gostar de mim. Na outra semana eu voltei lá com outra peça, falei, sei-me. Só que antes de sair de casa, eu vi um chaveirinho bonitinho que eu tinha um monte de chaveiro que eu ganhava, né, de brinde e tal. Limpei ele, passei um óleo, deixei ele bem bonito. Cheguei e falei, ó, gift. E o cara pegou o chaveiro, jogou lá assim, eu falei, sei-me, ele falou, não entendi, e virou as costas, e eu falei, rapaz, o cara é difícil. O cara bruto. Aí eu fui lá, peguei o parafuso, paguei, depois eu levei uma caneta para ele, uma caneta bonita que eu achei, depois levei um chapéu, né, um boné, e toda vez ele pegava, olhava, jogava assim, e tal, aí eu já estava falando mais ou menos, um dia eu cheguei de moto, aí ele olhou e falou, wow, I like a bike, man. Aí eu falei, yes, I love bike e tal. Aí, passado um tempo, eu fui comprar tinta, eu estava pintando minha casa, e aí eu cheguei lá, ele falou, você é construtor? Eu falei, não, eu sou pastor. Ele falou, você é pastor? Eu falei, sou da Igreja Batista Vida Nova. Igreja Batista? Eu falei, é. Aí ele falou, vou dar um desconto de consultor, vou dar 30% de desconto. E eu somei os 30%, falei, uau, pagou a caneta, pagou o chaveiro, pagou o boné, pagou a humilhação que eu passei, sabe? Então eu falei, eu vou fazer essa pessoa gostar de mim.
E eu fiz, depois de 1 ano e 8 meses, ela me chamava de filho, né? Ela começou a me amar. Então, e foi uma das maiores lições que eu tive na minha vida, sabe? Então, por quê? Porque nós não entendemos que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Eu ter passado pelas drogas, hoje eu estou abençoando centenas. São 3 centros de recuperação no Brasil, 2 em Goiânia e 1 em Uberaba, né? Uau. Então, e não tinha um feminino, agora tem um feminino? Nós abrimos, mas olha, você cuidar de 100 homens é mais fácil que cuidar de 5 mulheres. O centro de recuperação feminino me explica isso. Me deu tanta como dor assim? de cabeça, meu Sério? pai. E isso é geral, né? Porque a gente não ouve falar muito de centro de recuperação feminino. É difícil, não é difícil. Por quais razões, pastor? Porque geralmente a mulher ela tem filho, né? Ela quer levar o filho e mulher ela fala muito. O homem é mais fácil Sério, pastor? Nossa, eu tive tanta briga naquela. Olha, 5 mulheres, tava num dia tinha 6, no outro dia não tinha nenhum. Elas brigaram entre elas. Até a obreira foi embora. Arrumaram uma confusão. Mas foi um fight feio das mulheres lá. Eu falei, meu pai, investimos lá, né, uns 50 mil reais ou mais, alugamos uma casa, E eu falei, não, então meu chamado é só para trabalhar com homem. É lógico que tem, né? Mas porque as mulheres que se envolvem com drogas é muito complicado, né? E você coloca um obreiro, tem que ser obreiro mulher, porque obreiro homem, a mulher geralmente ela tem um espírito de sedução, né? E você não pode ser qualquer um para trabalhar, porque senão daqui a pouco você começa a ter problema, não é? E então a experiência que eu tive, né, nós tivemos aí 1 ano ou 2 anos com o centro de recuperação feminino. Aí eu falei, não, vamos ficar só com homem, porque não conseguimos, foi muito complicado. Uau. Né? E tem então muitas são mulheres, 3 agora de homens. 3 de homens, 2 lá em Goiânia e 1 em Uberaba. E, olha, quantas pessoas por ano, mais ou menos, vocês recuperam? O nosso nível de recuperação antes era muito baixo. Hoje é muito alto. Por quê? Porque tem piscina. Todo dia eles tomam banho de piscina. Todo dia eles jogam futebol. Tem um salão de jogos com sinuca, pimbolim. Tem academia de musculação. A capela tem ar-condicionado, porque eles passam muito tempo na capela. Eles têm culto de manhã, à tarde e à noite. Né? Então e os tem cursos muito profissionalizantes ensino, ainda curso tem? profissionalizante, né? Corte de cabelo, serralheria, marcenaria, tudo né? lá dentro. De artesanato, e tem uma escola que dá aula lá. Então a pessoa que chega lá, ela quer fazer o 2º grau, ela faz supletivo. A professora vai todo dia e dá aula. Não é obrigatório, mas a gente insiste para eles fazerem, mas uns não querem, mas então ele vai sair dali com o diploma de 2º grau, né? Certo. Então o nosso nível de recuperação era muito baixo, era 30 a 40. Hoje está de 70 a 80, 60 a 80%. Porque quando tem o que fazer, preenche a mente. Preenche a mente. Então, e a alimentação muito boa, né? Então ele tem atividade o dia todo. Então, assim, o nível de recuperação foi muito alto. Então nós temos hoje já vários pastores. E é 1 ano, continua sendo 1 ano, 9 pastor? meses. 9 meses. Então, 9 meses, aí ele começa a ir, se ele quiser continuar dormindo lá, ele pode ir, trabalha e volta para dormir. E depois desses 9 meses, nós temos um acompanhamento, né, com a família, para monitorar, para saber se a pessoa, as amizades... Para reinserir ela reinserir na sociedade. Então, é assim um trabalho não só nos 9 meses, mas também que continua depois, né? E... Estão mudando vidas. Eu acredito, né? Tem muitas pessoas já, né? Tem, inclusive, o nosso diretor, ele era aluno, a maioria dos obreiros, aliás, todos os obreiros que trabalham lá eram alunos. Né? Que legal! Então, eles começam a cuidar de outros, porque eu acho que o grande segredo de um centro de recuperação, ou da igreja, ou da vida é isso, cuidar de alguém, né? Porque eu vejo pessoas que falam assim, eu queria tanto que alguém cuidasse do meu filho. A pergunta é, você está cuidando do filho de alguém? Né? Então, se você não cuida do filho de alguém, como é que você quer que alguém... Você não está plantando. Você não planta. Porque o mundo espiritual é um terreno muito fértil. O que você plantar, vai dar. Seja bom ou seja ruim. No natural já é assim, né, pastor? Então, no natural já é assim. Você trata uma pessoa bem, a pessoa... Você respeita, você vai ter respeito. Agora, no mundo espiritual, isso é muito mais potencializado. Né? Então, por isso é que nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos plantando. Né?
na vida dos nossos filhos, né? Na sociedade, no ambiente de trabalho, porque eu vejo, por exemplo, eu tenho uma comparação de um rapaz que tem 20 anos de América, fala inglês fluente, tem uma companhia mais de construção, mas não dá certo, né? Vive uma vida assim, sabe, vendendo almoço para comer na janta. E tem um outro que tem 8 anos de América, né? E chegou sem saber nada, mas ele tem uma companhia. Os dois são construtores, os dois são carpinteiros, mas um trabalha sozinho com alguma outra pessoa, mais um. O outro não, o outro tem 15 funcionários. Uau. O outro tem 2 casas já, as mesmas oportunidades. Anda de carro zero e etc. E você fala, meu Deus, mas um teve sorte, o outro teve azar. E não tem nada a ver com sorte e azar. Quando você conversa com os dois, você sabe. E esse daqui que tem 20 anos, a vida não rompe, não tem fruto, não tem resultado nenhum, né? É uma pessoa revoltada, não sabe o que quer. Ah, tá tudo difícil, ninguém quer trabalhar, e tá tudo complicado, a vida é blá, 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 e só. O outro aqui não, o outro tá dizendo, não, Deus vai abençoar, eu tô aí, tô num projeto, tô estudando, tô pesquisando, tô fazendo um curso, tô potencializando meu tempo, eu tô... Então, aí você vê que não tem nada a ver de sorte e azar, né? A nossa palavra é uma semente. A Bíblia diz, pelas suas palavras você é justificado, pelas suas palavras você é condenado. Então, não tem nada a ver de sorte e azar. É as ferramentas que você tem. Você tem aqui um campo. Então, você vai plantar e vai colher. No mesmo terreno, você pode construir uma cabaninha de lona ou você pode construir um castelo. Depende de quanto você está disposto a investir. O quanto você está comprometido nessa construção. A nossa vida é uma construção. Se eu não estou comprometido, eu não vou ter fruto, eu não vou ter resultado. Né? E o que mostra quem é uma pessoa é o resultado, é o fruto dela. Porque tem gente que diz, ah não, é porque o outro teve sorte, eu não tive sorte. Não tem nada a ver com isso. Né? Não tem a ver com atitude, isso com decisões, tudo é com escolhas. Aproveitar as oportunidades que sempre vão aparecer. Né? Vamos lá, e você... O centro de recuperação está indo, tem sido realmente transformador, tem sido divisor de águas na vida de muitas famílias, né? Você não transforma uma vida, você transforma uma geração, família, né? Porque ali é a família do homem, vem os filhos, vem os netos, é uma geração sendo transformada através do centro de recuperação. E parabéns por isso, que Deus continue te usando, te abençoando, crescendo, te dando estratégia, força, garra, né, para continuar. Mas tem mais uma coisa muito legal, que é mais novo, mas que eu achei assim algo lindo, que com certeza surgiu no coração de Deus primeiro, que é o centro comunitário, né? Lá são quase 200 famílias todo sábado, né? Uau. Que vão lá. Não só brasileiros, mas vai muito hispano, muito americano. Então é de 100 a 200 famílias toda semana e pega o que quer, tudo de graça. Então tem pessoas que saem levando aquele saco de lixo grandão de construção, arrastando, né, que não dá nem conta de levar. Então são muita gente. Mas aí as pessoas chegam e você só pode atender um determinado número de pessoas ou todo mundo que chega consegue ser atendido? É muito grande, né? Então é uma infinidade de pessoas. E tem a rotatividade, abre às 9, fecha ao meio-dia. E a nossa intenção agora é abrir também durante a semana, né, à noite, porque o pessoal trabalha. Mas é uma rotatividade muito grande. Então o pessoal já chega, pega tudo e já vai embora, vai chegando outras pessoas, né? Então lá eu creio que comporta 100 pessoas, comporta tranquilo, né? Todas ao mesmo tempo. Mas elas vão passando, né? Um pega e leva e outros vai trazendo coisas, outros vão levando. Então é aquela rotatividade, né? E a pessoa fala, não, mas tá levando muita roupa. Fala, deixa levar o quanto quiser, né? Quanto mais eles levar, mais nós vamos receber. Não, mas vai ficar sem. É a mente escassa. Não, vamos limitar a quantidade. Falei, não limita não, deixa levar o que quiser. Vai vir mais. Né? Então, eu não posso ser como uma represa, eu tenho que ser como um rio. O rio, quanto mais água passar, mais água vai descer. E tem pessoas que não entendem isso. Né? Então, isso aí é o desejo realmente de servir, né, a comunidade, de abençoar pessoas. Nós sabemos aqui, teve caso lá, eu estou lá, a pessoa falou assim, olha, eu vim direto do aeroporto, eu estava na imigração presa, vim direto do aeroporto aqui, a pessoa me trouxe direto, eu só estou com essa roupa do corpo.
E ela saiu dali já com guarda-roupa praticamente montado, né? Uau. Sapato, bota para trabalho, roupa de frio. Casaco. Então, casaco, tudo, né? Tem uma sala de bebê que tem muito tudo carrinho, que você pensar, né? de Tudo. criança, de bebê, carrinho, brinquedos, car seat, tudo. Então, assim, é bem legal, né? E eu acredito que é o propósito, né, de estar servindo. E eu acredito que todo ser humano, ele tem esse chamado para servir. Se nós entendêssemos isso, o mundo seria diferente, né? Com mais pessoas, porque a gente vê muitas pessoas que têm condições, né? E às vezes não quer servir. Porque eu tive uma experiência interessante em Portugal. Eu estava uma vez andando e chegou um rapaz e falou assim para mim, me dá 200 escudos para mim comer um galão e um pop seco. Né? Me dá 200 o quê? Dinheiro? 200 escudos. É o dinheiro de Portugal. É o dinheiro de Portugal. Naquela época, hoje é euro. E falou, vou comprar um papo seco e um galão. O que é papo seco? Papo seco é um pão com manteiga e o galão é um leite, né? E aí eu falei para ele, não tem não. Porque ele era usuário de heroína. Ele vigiava carro, usava heroína. E eu me justifiquei dizendo, ele vai usar heroína. Porque esse é um grande problema. As desculpas que nós damos para nós mesmos ou as justificações para não fazer o que tem que ser feito. E aí veio uma pergunta, né, dizendo assim, ele come pão e bebe leite ou ele vive só de droga? Aí naquela hora eu parei e voltei, porque eu tinha os 200 escudos, eu voltei lá e dei, falei, você vai comprar o papo seco e o galão? Ele falou, não, se você quiser vai lá na padaria. Eu falei, não, eu vou confiar em você. Se você usar droga, vai te dar uma dor de barriga, meu irmão. Você pensa, você vai virar rei. Vai ficar sentado no trono o dia inteiro, né? Então, por quê? E depois desse dia, porque geralmente as pessoas que precisam não merecem. E aí a gente fala, não vou dar porque não merece. Eu não vou ajudar porque tem corrupção. Eu não vou ajudar. E aí, na verdade, você acaba não fazendo o que tem que ser feito. Não ajudando. Porque geralmente quem precisa não merece. Quem precisa usa droga, quem precisa bebe, quem precisa faz coisa errada. E aí a gente se justifica dizendo, não vou ajudar porque essa pessoa não merece, né? E esse é um grande erro, porque aí você deixa de ajudar quem é sério, né? Por uma desculpa, ou porque já ajudou alguém que foi ingrato, ou porque já serviu alguém que não agradeceu, que não foi recompensado, você deixa de ajudar. E eu não posso ter esse tipo de coração. Mesmo que a pessoa não mereça, para mim, eu tenho assim, eu faço a minha parte, né? E ela vai prestar eu conta também com não Deus. Merecia o favor de Deus. Nós também somos salvos pela graça, então de graça recebeis, de graça dai. Então a gente não pode olhar para o outro e pensar assim. Eu ensino muito isso para as crianças, sabe? Ai, mãe, mas ele vai sair daqui e vai usar droga, ele vai pegar isso, porque às vezes a gente para, né, no Brasil principalmente, quando a gente vai para lá, e você vê que a pessoa, né, às vezes está realmente totalmente no mundo, né, de drogas e bebida e tudo mais, mas eu literalmente eu penso assim, olha, eu vou fazer a minha parte. Mas e outro, olha só, o cara que está na droga, por exemplo, né, e aí ele está no sinaleiro, e você pode ajudar, porque há uma campanha dizendo assim, não ajuda, não dá e tal. Eu já vi propagandas dessa natureza. Aí você tem para dar para ele. E você vai dar, ele vai lá usar droga, né? Se você não der, ele vai roubar uma senhorinha lá. Ele vai roubar alguém para usar droga. Tem mais essa né? ainda. Se você der, sabe como? Então, eu acredito, sabe, que nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Porque, de repente, ele vai assaltar a minha tia, ou a minha mãe, ou ele vai, sabe como? Então, agora, se você deu, né, não vai fazer falta, porque Deus vai devolver para você. A Bíblia é clara. Né? Eu aprendi Aquele com você. Que dá ao pobre, ninguém empresta para vence Deus. Deus não dá. Ninguém vence Deus não dá. Então, se você for um rio, quanto mais passar na sua mão, mais vai passar. A mentalidade abundante é essa. Eu não posso ter medo de faltar. Eu tenho que acreditar que quanto mais eu abençoar, quanto mais eu servir pessoas, mais pessoas me servirão. Mais recompensado eu serei. Aí volta a visão da recompensa, né?
Então, eu acredito, né, que esse problema de droga é um problema muito sério, porque geralmente a gente vê e fala, não, isso é vagabundo, isso é safado. Só quem passou pelas drogas é que sabe a dor. A dor, desespero, eu queria largar. Quantas vezes eu joguei assim 10 gramas de cocaína no vaso, dei descarga, falei, nunca mais. No outro dia, quando eu vi o traficante chegar na minha loja, né, eu já senti assim, a barriga já, sabe? É uma coisa assim, é absurdo o que a gente sente. Pastor, e quais são os triggers que você, assim, diria que as pessoas que querem parar pode evitar? Buscar ajuda. Você precisa ser sincero. Eu evitava ao máximo, eu não aceitava que eu era um drogado, que eu era doente, porque o grande desafio no centro de recuperação é esse. Você é doente, você tem que fazer um tratamento, senão você vai morrer, né? Então, se a pessoa não se conscientiza disso, eu preciso de ajuda, porque eu dizia para mim, são desculpas que nós damos para nós mesmos. Mesmo porque né? Você era super desafiador, né? Então, não tinha nada que você falava que você não conseguia fazer. Então, provavelmente, o pensamento se eu quiser, eu paro. Eu não paro porque eu não quero. Então, mas isso era um engano, né? Que a pessoa engana ela mesma. Ela diz assim, quando eu quiser, eu paro. Eu paro quando eu quiser. Mas não é verdade, não é simples assim. Por isso nós temos que ser sinceros, olhar com responsabilidade, dizer assim, olha, eu preciso de ajuda. E tem pessoas que podem me ajudar. Ah, mas eu já bati numa porta ali, eu já bati em outra. E isso é orgulho. Se você já bateu numa porta, não te ajudaram, e você diz, não, nunca mais vou buscar ajuda, isso é orgulho. E o maior problema do ser humano é o orgulho. O orgulho é algo que destrói qualquer vida. Né? A pessoa orgulhosa, ela nunca vai ter fruto, nunca vai ter resultado. Por quê? Porque ela vai ser testada. Deus vai testar. A nossa fé ela é provada. Então, busque ajuda. Se você buscou, ninguém te ajudou, busca novamente, vai atrás, corre. Porque tem pessoas que podem te ajudar. Não desista. Eu acho que o maior entendimento que uma pessoa pode ter é esse. Eu posso mudar. Eu posso mudar. Tem uma recompensa, né? E não só a visão da recompensa, mas também a visão do prejuízo. Se eu continuar vivendo como eu estou vivendo, como é que eu vou estar daqui 10 anos? Se eu continuar gastando como eu estou gastando, como é que eu vou estar daqui 10 anos? Né? Se eu continuar procrastinando como eu estou procrastinando, tratando mal a minha família, como é que eu vou estar daqui 20 anos? Então tem pessoas que não têm visão do prejuízo. É duas visões que eu preciso ter. A da recompensa e do prejuízo. Né? Porque o que muda é consciência. Se eu não tenho consciência, eu nunca vou mudar. Eu costumo dizer que a gente tem que focar no resultado que a gente quer. E é exatamente o que você falou. Se você entende o resultado que você quer e você foca no resultado, ou seja, o meu resultado que eu quero é um prejuízo ou é uma recompensa? E aí você entende que existe dois caminhos, você entende que existe duas escolhas, e aí as suas atitudes hoje têm que ser baseadas no que você quer lá na frente. O resultado que eu quero, a recompensa que eu quero. Que é isso. No final do dia é isso. Porque quando você entende realmente que as suas atitudes, as suas escolhas, as suas decisões, o seu dia a dia, as pequenas coisas que você faz todos os dias vão gerar resultados lá na frente, e você entende que você quer um resultado bom, porque ninguém é bobo, né? Todo mundo é inteligente. Você não vai perguntar pra ninguém, falar assim, você quer ficar doente? Você quer ter uma saúde, você quer ter problemas de saúde no futuro? Você quer morrer numa cama? Pergunta, ninguém vai falar que quer. Ninguém. Então, essa consciência todo mundo tem, porque todo mundo quer coisa boa, quer o melhor, quer viver bem. Então, meu filho, entenda que para viver bem depende de pequenas escolhas. Você precisa crer no seu potencial. Você precisa acreditar que dentro de você existe a maior força do universo. A Bíblia diz assim, olha, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo poder que está em você. Jesus, ele diz assim, olha, se alguém disser para você o reino de Deus está ali, o reino de Deus está lá, não creia. O reino de Deus está dentro de cada um de vós. É esse poder. É o Espírito Divino. É o sopro de vida que existe em nós. E nós não acreditamos no potencial que nós temos. O grande segredo da vida é esse. Por isso é que fé não tem nada a ver com religião.
Fé tem a ver em saber o que você quer. Estar focado, determinado, obstinado. Eu digo, por exemplo, Elon Musk. É um cara que tem muita fé. Né? O Jeff Bezos tem fé demais. Né? Porque acreditou em algo que não existia. Então, quer dizer, todas as pessoas inovadoras, Thomas Edison, tinham uma fé tremenda. Talvez o cara nem era religioso. Sim. Mas ele tinha fé. Fé é você acreditar, fé é saber o que você quer, ter certeza, ter aquela visão clara, é você dormir sonhando, acordar pensando, é você viver obstinado com aquilo. Né? E isso é fé. E isso faz muita, muita diferença na vida da pessoa. Né? Faz muita diferença. Agora vamos falar, antes da gente fechar, dos livros. Esse último 7 níveis de maturidade. Esse é o último que você lançou. É o 7 o primeiro níveis de maturidade. foi Forjados para Excelência. Forjados para a Excelência. Eu falo como que os problemas, na verdade, são bênçãos disfarçadas. Sim. Né? Então nós somos forjados, né? Deus trabalha, é martelado, é fogo e tal. E quando você se rende, Deus faz uma obra-prima maravilhosa, né? Então, o segundo é protegendo as minhas emoções. Eu ia perguntar sobre esse. Que esse livro foi esse é muito forte. Eu conto o testemunho porque a Bíblia diz assim, olha, sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Dele procede as fontes, as soluções da sua vida. E muita gente não entende isso. Fica guardando lixo, né? Porque uma das coisas muito interessante é que nós precisamos entender. Um dia veio uma pergunta assim, olha, você pode dar o que você não tem? E eu falei assim, como assim? Aí, passado algumas semanas, é a pecinha do quebra-cabeça. Hoje eu conto a história, parece que foi tudo na mesma hora e não foi. Foi assim um processo de 1 ano, por exemplo. Aí a outra pergunta foi, você pode dar $100 mil para fulano? Falei, eu não tenho $100 mil. A terceira pergunta foi, como foi a infância do seu pai? E aí a ficha caiu. Porque meu pai teve uma infância muito difícil. E eu achava que meu pai me devia. Porque ele não foi um bom pai. Né? Então é aí que muita gente não entende. Que a pessoa só dá o que ela tem. Se eu fico com raiva de alguém, é porque eu estou cobrando alguma coisa que essa pessoa não tinha para me dar. Né? Ou então eu estava num dia mal. Então, e aí eu me protejo. Porque quando alguém fala mal de mim, eu falo assim, mas eu também falo mal dos outros. Né? Uma vez eu fui visitar uma irmã no hospital e ela estava assim meio bicuda. E eu cheguei e falei, ô minha irmã, tá doendo? Ela falou, não, eu tô com remédio, não tá doendo não. Ela tinha sido atropelada, quebrou a bacia. Aí eu falei, mas parece que você tá meio aborrecida. Ela falou, meu roommate lá, os roommates falando mal do meu filho, eu tô muito chateada com eles, falaram mal e eu tô chateada. E aí eu falei assim, ô minha irmã, mas você também não fala mal dos outros? Porque eu conhecia ela, né? E ela falou, como assim? Eu falei, não, de vez em quando, você também não... Ô pastor, todo mundo fala. Eu falei, então, se você fala mal dos outros, por que que tá tão chateada? E ela segurou o negócio do soro assim, balançou, e ela ficou, eu falei, e aí ela não falou mais nada. Falei, posso orar? Ela, E aí eu orei com ela e fiquei muito mal, porque eu vi que ela ficou muito ofendida, né? E aí eu fui sair do quarto, falei assim, eu vou lá pedir perdão para ela. E aí o Espírito de Deus falou assim, vai embora, deixa que eu trato dela. E eu fui embora. Passado uns 3, 4 meses, 6 meses, eu não lembro, ela estava na igreja, foi dar o testemunho. Pastor, quero dar um testemunho. Né? O médico falou que eu não ia andar, eu estou andando. O médico falou que eu ia ficar com sequela, eu não tenho nada, já estou trabalhando e tal. E o pastor, lembra aquela vez que você foi no hospital? Falou, agora sujou pro meu lado. Aí eu falei, Aí falou, o senhor falou que eu era fofoqueira? Eu falei, não foi, assim. Eu pensei, né? Falou, pois é, eu estava assim muito brava, pastor. E por causa do meu roommate, o pastor falou que eu também falava mal dos outros. E eu, naquele dia, eu peguei o soro, eu falei, eu vou jogar o soro na cabeça dele. Mas tinha um peso embaixo, eu não dei conta. E eu falei assim, nunca mais volto nessa igreja. Isso não é pastor, isso é um mercenário, é um lobo com pele de ovelha. E ela ficou, pastor, eu fiquei com muita raiva, muito ódio, pastor, quero pedir perdão, pastor, viu? E aí, pastor, quando eu tô lá, te amaldiçoando. Aí o Espírito de Deus falou assim, o pastor tá certo. Você também fala besteira. Pastor, e quando eu tô ali, pastor, quem que chega, pastor? Meus roommates, os 3. Chocolate quente, fruta, pão fresco, pastor. E pastor, eles ficaram o domingo inteiro, nós demos tanta risada, nós demos tanta gargalhada. Pastor, eu quero te agradecer do senhor ter ido antes dele. Porque se o senhor vai depois, eu tinha posto eles para correr, pastor.
eu ia perder esse domingo, que foi o melhor dia naquele hospital, foi esse dia. Né? E eu ia perder isso, pastor, porque eu estava com muita raiva deles. Eu ia pôr isso para correr do hospital. E eu ia perder minha amizade com eles. Então eu entendi que eu também erro. Eu também falo mal dos outros. Como é que eu posso condenar alguém? Jesus falou, como é que você vai tirar o cisco do olho do outro se você tem uma trave no seu? Então, quando alguém fala mal de mim, eu falo, cara, eu também falo mal dos outros. Alguém foi ingrato, eu também sou ingrato. A pessoa não agradeceu. Quantas vezes pessoas fizeram favor e eu não agradeci? Então, eu sou pior do que eles. Como eu posso condenar alguém por algo que eu também faço? Então, nesse livro eu falo sobre proteger as emoções, né? O terceiro são segredos do coração. Eu ia colocar assim, tirando a máscara, mas eu acho que não ia vender, né? Por quê? Porque todos nós temos máscaras, né? Uma irmã ligou para mim e falou assim, pastor, liga pro meu marido, tá falando um monte de besteira, falando que tem que suicidar, pastor, e ele tá muito desanimado, liga para ele. E não fala que eu falei, não. Falei, então tá, não vou falar que você falou, não. Liguei. Ô, minha mãe, como é que tá? Ô, pastor, tá tudo bem, graças a Deus, tudo maravilha. Eu falei, mas tudo bem, meu não, tudo bem, mas você tá tritonada, pastor, feliz demais e tal. E eu fiquei pensando, como que ajuda uma pessoa dessa? Como que ajuda uma figura dessa? Né? E eu falei sobre segredos do coração, que muitas vezes nós maquiamos realidades. Né? O terceiro é superando seus limites. Né? Aliás, o quarto. Quinto. Superando seus limites. Como você faz para vencer limitações que você carrega? Como que você faz para superar, né? John Maxwell fala a lei da tampa, que todos nós temos uma tampa, né? Eu cito, por exemplo, o exemplo da pulga, que você treina ela, ou quem treina pulga, né? Coloca uma redoma e ela começa a pular e bater. Pá, pá. Daqui a pouco ela vai limitar o pulo dela. Quando ela limita, você tira a tampa, ela nunca mais vai pular. Ela pula 1 metro, 1,5 metros. Mas você coloca 30 centímetros, ela começa a pular e bater, aí você pode tirar, ela só vai pular aquilo, 20 centímetros, ou 1 palmo. Né? É igual elefante. Você amarra um elefante, o cara no circo falou, esse elefante não quebra essa corrente. Falou, só de um sopro ele quebra. Mas ele está ali nervoso, balançando, parece que ele está agitado. Porque o treinador não trouxe a comida dele ainda, mas ele não consegue quebrar. Consegue. Por que ele não quebra? Porque ele foi amarrado quando ele era pequeno. Então ele ficou limitado. Hoje ele nem tenta, porque ele está acostumado, acomodou. E a acomodação é um lugar muito perigoso. Pessoas estão acomodadas, conformadas, né? E às vezes as drogas é exatamente isso. A pessoa conforma, eu sou viciado mesmo, eu não consigo largar, eu fumo desde criança e tal. E, sabe? E a mudança de mentalidade, ela é repetição. Uma senhora chegou em mim lá em Portugal e falou, pastor, eu preciso parar de fumar, pastor, o médico falou que eu vou morrer. E eu falei assim, minha irmã, mas é fácil demais parar de fumar? Ela falou, não é nada, pastor, eu fumo já tem 30 anos, pastor. Falei, você vai me obedecer? Ela falou, vou. Falei, toda vez que você acender um cigarro, você fala assim, você é maldito, você é fedido, você é nojento, eu te odeio, eu odeio cigarro, odeio esse cheiro, você é uma praga, você é uma peste, você não presta, toda vez. E ela falou, você vai fazer? Vou fazer, pastor. Aí, passado 2, 3 semanas, eu digo, pastor, piorou, pastor. Parece que eu comecei a falar, agora eu fumava 2 maços, estou fumando quase 3. Falei, pode fumar 4. Você está falando? Tô. Falei, fica tranquila, tá? É assim mesmo, processo. E um dia ela disse, pastor, e aí passado um mês, 2 meses, ela chegou, pastor, tem um testemunho, pastor. Cheguei em casa, pastor, fiz minha sandes e fiz meu café, sentei. A hora que eu fui acender o cigarro, pastor, veio tu, pastor, eu vomitei, pastor, eu pus tudo para fora, pastor, hoje eu não aguento nem ver o cheiro do cigarro, pastor. Deus operou um milagre. Qual é o segredo? É a repetição. A nossa mente muda com repetição. É você repetir, 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 repetir. E é processo, não é mágica. Porque tem muita gente que acha que é mágica. Eu dormi de um jeito, vou acordar de outro. Isso não existe. É a repetição. A Bíblia diz, a fé vem por ouvir a palavra. Quando você ouve algo, muitas vezes aquilo vira verdade para você. Então ela começou a ouvir muitas vezes, eu odeio cigarro, cigarro é nojento, cigarro é uma praga, eu tenho nojo, eu dá ânsia de vômito, esse cigarro. Então o que vai acontecer? Uma hora vai acontecer. A sua mente foi modificada. E a ciência prova isso. Né? Então a repetição tem esse, né? Então é a disciplina. Então, nesse livro Superando os Limites eu falo disso.
né? O quinto livro... Acho que esse era o quinto, sexto. Esse é o quinto, sexto. Foi o antes da maturidade. É o qual... É muito livro. É muito livro. Aí eu sei que... Mas e dos 7 níveis de maturidade? Os 7 níveis de maturidade, para mim, é um dos melhores, né? Que eu falo do nível carnal. É aquela pessoa que resolve o problema matando, é um Caim. Né? Ficou com inveja, vai lá e mata. É aquela pessoa que explode, aquela pessoa que machuca quem ama, aquela pessoa que não tem controle das emoções, aquela pessoa desequilibrada. Né? Ela vive no nível carnal, é o nível da carne. Né? O segundo nível é o nível da multidão, onde a maioria vive. É aquela pessoa que reclama, aquela pessoa que culpa os outros, né? Não, a culpa é porque é da minha mãe que não me amou, a culpa é do governo, a culpa é do preço da gasolina, e ela sempre tem uma desculpa, ela é aquela pessoa que tem uma desculpa para tudo. Mas muito comum na nossa comunidade. A maioria, é o nível da multidão, é a massa. Na nossa comunidade, a maioria, principalmente. Você vê trabalhando com o público. É algo talvez porque a gente já vem de uma comunidade que sofre mais no Brasil, não tem tanto controle, que a gente meio que aprende a culpar o próximo. Então, quando você está lidando com os clientes, é muito comum nunca ser culpa deles. Reclamação, Então, a multidão é essa, o nível da multidão. Incrível. O terceiro nível é o nível do despertar. É o nível do arrependimento. É quando a pessoa diz assim, cara, minha vida pode mudar. Ela acorda, né? Ela diz assim, cara, só depende de mim, a culpa não é do meu pai e da minha mãe. Porque tem um outro lá que é órfão e prosperou. Né? Tem um outro lá que foi abusado quando era criança e prosperou. Né? Tem o outro lá que foi rejeitado e o cara hoje é uma bênção. Então ele entende que é autorresponsabilidade, está nas minhas mãos. Ele para de culpar os outros, ele desperta para a vida. O arrependimento, ele tem esse poder de trazer mudança. Então, esse nível, o terceiro nível do arrependimento, é quando a pessoa realmente ela diz, olha, minha vida pode mudar. O quarto nível é o nível da identidade. Quando você descobre quem você é, você descobre seu propósito. E muita gente não tem identidade. Por quê? Porque ele foi rotulado quando era criança. Você é burro, você não sabe fazer nada direito, você nunca vai ser feliz, e você vai ver. E a pessoa carrega esse rótulo e ela não entende que ela é criada à imagem e à semelhança do Deus que criou os céus e a terra. O Espírito de Deus está dentro de nós, o sopro divino está dentro de todo ser humano. Nós fomos criados para as boas obras. A Bíblia diz que nós fomos criados para as boas obras. Então, quando uma pessoa está fazendo algo ruim, é uma disfunção, não é normal. O ser humano foi criado para ser bom, né? Mas as feridas, as sequelas, os rótulos, né? A falta de identidade, a pessoa começa a ser quem ela não é. O diabo coloca um rótulo, coloca uma identidade distorcida e a pessoa vai fazer tudo que não presta. Então, nesse nível, no quarto, você descobre a sua identidade. O quinto nível é o nível da disciplina. Sem disciplina, a pessoa não chega em lugar nenhum. Sem constância. É o ócio, o tédio. Né? O grande problema é esse. É um nível difícil para as pessoas. Pois é, porque hora que acontece o tédio, que as coisas parecem que não estão acontecendo, fazer o que tem que ser feito, continuar sendo quem você é, continuar fazendo o que você faz, sabe? Por quê? Porque isso é que vai trazer o sucesso, que vai trazer o resultado. É a pessoa continuar fazendo o que ela sempre fez. Uma hora o negócio vai romper, uma hora vai acontecer. Porque tem gente que diz, eu estou aqui na carpintaria, mas não está dando, eu vou para a pintura. Aí, na pintura não está dando, eu vou para a limpeza. Ela não sabe, ela não é constante. E ela nunca vai ter resultado. Então a disciplina é muito sério. O sexto nível é o nível do desfrutar. É quando você começa a viver uma vida de milagre. Quando você começa a viver seus sonhos, quando as coisas começam a acontecer, você fala, uau, e aí você já, sabe, você está abundante, você não tem necessidade, sabe? É lógico que todo mundo sempre vai ter sonhos e tal, você está pleno. O sétimo nível é o nível da maestria. É quando você é exemplo para os outros, você impacta vidas, você é uma referência, sabe? Esse é o nível de Jesus, né? É onde todos devem chegar. Então, o desejo de Deus, né? Esse é que você seja mestre, né?
naquilo que você faz, cada um na sua área, né? Cada um no seu nicho, mas que você seja o melhor. Esse é o desejo de Deus. O grande segredo é que nós variamos entre os níveis. Davi estava lá no desfrute, no palácio, no rei ganhando guerra, conquistou tudo que podia conquistar. De repente ele viu Betseba. Aí ele desceu do nível do desfrute do sexto, ele foi lá para o nível 1. Dormiu com Betseba, né? Teve que matar o marido dela e trouxe um prejuízo tremendo para a sua vida. Né? Então, essa variação de nível que é o problema. Não tem problema, às vezes, você estar num nível e descer um nível 2. O problema não é você ficar com raiva, desanimado. O problema é quanto tempo você vai ficar desanimado. Quanto tempo vai demorar para você convencer você mesmo de que você precisa voltar para o seu nível. Esse é o grande segredo. A Bíblia diz assim, olha, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira. Não tem problema você ficar com raiva. O problema é quanto tempo. Se você ficar com raiva até o pôr do sol... Né? Hoje nós podemos ficar com raiva até 8 horas da noite, no inverno é só até 5. Né? Então, varia. Né? Por isso que o povo da Flórida é mais feliz. Então, tem mais tempo de curar. Nós precisamos entender isso, sabe? Então, o Dr. Augusto Cury, ele fala da mesa redonda, você fazer uma mesa redonda com as suas emoções. Né? Você começar a se fazer pergunta. Você já falou mal de alguém? Alguém falou mal de mim, eu fiquei muito chateado. Você já falou mal de alguém alguma vez? Sabe? Nós precisamos de entender isso. E quando você entende isso, você é curado mais rapidamente. Porque o problema não é ficar com raiva, não é ficar desanimado. Todo mundo desanima. Agora eu vou ficar desanimado um mês, uma semana, 2 anos, 10 anos. Né? Infelizmente tem gente que sofreu uma decepção e está 20, 30 anos desanimado. Né? Não, tem gente que você vai conversar com a pessoa e é a mesma coisa. Porque lá naquela... Nós temos que entender, quanto mais você repete a história, mais ela vai ficar viva dentro de você. Por isso é que se alguém te feriu, alguém te magoou, deixa isso para lá, não sai contando para ninguém. E outra, Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Eu mudei para o Brasil em 2010 e nós tínhamos 3 Kombis no centro de recuperação. E aí tinha uma Kombi que estava dando muita oficina, era a mais velha. Eu falei, eu vou vender essa Kombi e comprar uma mais nova. Né? E aí eu vinha para os Estados Unidos, eu conversei com um rapaz lá, um diácono da minha igreja, que ele tinha um dealer, não é? E falei, meu irmão, essa Kombi. Ele falou, pastor, Kombi é uma semana, vendo ela e ela vale uns 20 mil. Falei, então eu vou tirar o decalque dela, que ela tinha um nome de centro de recuperação, vou tirar, vou polir ela e vou deixar aí para você vender. Aí deixei lá, né? Tirei os decalques, deixei e vim para os Estados Unidos, voltei, não vi o diácono lá na igreja. Eu falei, pastor, cadê o diácono? Ele falou, não veio. Eu falei, você foi lá ver o negócio da Kombi? Ah, não. Falei, meu irmão, mas já tem um mês, cara, você não foi lá? Não, tal. Aí eu fui lá. Não, pastor, vender uma Kombi, ela tá no Detran fazendo inspeção. Falei, tá bom. Voltei 2, 3 dias depois, falei, e aí? Não, ela deu um negócio elétrico, tá na elétrica, e eu vi que tinha alguma coisa errada. Falei, brother, deixa eu te falar, abre o jogo, o que tá pegando? Ah, pastor, meu sócio vendeu a Kombi, gastou o dinheiro. Falei, meu irmão, me dá outro carro então, né? E ele falou, pastor, nós estamos quebrados, esse carro é tudo consignado, nós não temos nada. Mas nós vamos pagar, eu vou pagar. Eu falei, não, meu irmão, esse é do centro de recuperação, cara. Só que o recibo estava comigo, eu não dei o recibo para ele. E estava chegando multa. Eu fui na delegacia, falei, olha, eu dei a compra, o cara vendeu, agora ele fugiu, né? Depois eu voltei lá 2 dias, não tinha mais nada. Só tinha a tenda e a brita, né? Que era o dealer dele, era o escritóriozinho, a tenda e os carros ficavam expostos. Não tinha mais nada, ele fugiu para Londrina, se não me engano. Eu sou de Londrina. Né? Pois é, tá fugido lá. Não deve tá mais, né? Então, aí eu fui na delegacia e o delegado falou, acha a Kombi, que nós vamos prender ela, eu te devolvo, porque ela está no seu nome, o documento está no seu nome. Aí... Isso aí vai demorar 30 anos. Você vai usar ela esses 30 anos, porque um processo desse aí não vai menos que 10 anos. Então você usa daqui 10 anos essa Kombi. Mas achou a Kombi? Aí o cara foi lá no centro de recuperação, né? Porque o documento tinha um endereço, ele foi lá e falou, o pastor já voltou dos Estados Unidos? Aí falou, voltou. E aí os meninos pegou o telefone, pegou o endereço dele, né? E ele me ligou. E aí falou, pastor, o cara veio cá, eu peguei o endereço dele. Falei, vamos na delegacia agora, nós encontramos lá no primeiro DP, aí a gente já vai buscar essa Kombi. Quando eu estava saindo para ir para a delegacia, o telefone toca. E aí o cara, ô pastor, você que é o pastor? Eu falei, sou.
Falou, pois é, eu sou o cara que comprou a Kombi. Falei, meu irmão, deixa eu te falar, você pagou tudo? Paguei 18 mil. Falei, rapaz, mas como é que você paga um carro sem pegar recibo? Ele falou, ele disse que você era pastor, que eu podia confiar em você. Ô, Jesus, eu falei, bota seu nome no meio. Aí, na hora que eu tô conversando com ele, eu falei, cara, essa Kombi, ela tá como roubada, a polícia tá procurando ela. Naquela hora, veio algo dentro do meu coração dizendo assim, olha, você não pregou sobre perdão? Que eu tinha pregado na semana passada, perdão, a perda grande, é perdão, não é perdinha, é perdão, perda grande. E aí Deus falou assim, pratica o que você pregou. Aí eu falei assim, Deus, eu vou perder, não, é 20 mil reais, Deus. Ele falou, pois é perda grande, perde. E eu falei, não, porque não o cara posso, não tem posso culpa, perder, né? o cara não tinha culpa. Ele falou, olha, isso aqui é meu ganha-pão. Eu carrego criança, eu tinha uma Kombi mais velha, então eu comprei essa porque eu carrego criança para a escola, né? E aí Deus falou comigo, perde. E eu falei assim, perder, Deus, 20 mil reais? Deus falou, uma perda grande. Naquela hora eu falei, meu irmão, deixa eu te falar, quer saber? Vem buscar, eu vou deixar o documento aqui, você pode vir buscar, eu vou assinar. Eu tenho conta lá no cartório, sexto ofício, você pode ir lá reconhecer firma, o cara que trabalha lá é daqui da igreja, ele conhece minha assinatura, você pode ir lá, vou ligar para ele. E aí ele não veio uma semana, na segunda semana ele falou, meu irmão, deixa eu te falar, eu tenho seu endereço, rapaz, se eu quisesse pegar essa Kombi, eu ia e pegava, eu prendi ela agora. Eu tô te falando, rapaz, vem buscar que tá tendo multa, tá chegando multa no meu nome, transfere essa Kombi logo. E aí ele pegou e tal, e eu esqueci, não falei para ninguém, porque esse é o grande segredo, porque eu podia dizer, olha, eu dei a Kombi, o cara comprou a Kombi, o diácono me roubou, e blá, porque, né? E aí eu ia estar reforçando a mágoa, né? Então, só quem sabia era o pastor Oliveira, o tesoureiro e o diretor do centro de recuperação. Eu não sei, acho que nem para Suzana eu falei. Né? Eu deixei para lá, sabe? Então, passado uns 3 ou 4 meses, estou no culto e um rapaz lá que sentava lá na última cadeira, saía mais rápido, nunca tinha contato com ninguém, ele sempre ia na igreja, assim, de vez em quando, e acabou o culto, ele veio. E ele chegou e falou assim, pastor, eu comprei um ônibus do centro de recuperação. Eu imaginei que esse coletivo do Brasil, falei, cara, esse cara comprou uma lata de lixo velho, vai me dar dor de cabeça, quer ver? Ele falou, pastor, é um micro-ônibus. Eu imaginei uma lata velha menor. Né? Aí ele falou assim, pastor, é 0 quilômetro, tá aqui o cartão do cara da Renault, você vai lá, ela é top de linha, ar-condicionada, a diesel, vai lá que ele vai fazer a nota fiscal, leva o documento de centro de recuperação, tá aqui, ó, ele tá te esperando lá. Olha, no outro dia cedo eu fui. Quando eu cheguei lá, que eu vi a nota fiscal, R$119.800. A pergunta que veio no meu coração é a seguinte, se você não tivesse perdido 18, você estaria ganhando 119.900? 100 mil se você a mais. não tivesse... Então o que nós não entendemos é isso. O perdão não é sobre os outros, é sobre nós. Com Deus ninguém perde. O ser humano ele não quer perder, né? A André nos acampamentos, nem jogo de palita, ela queria perder. Né, queria perder, porque isso é nato ser humano, ninguém quer perder. Ninguém, né? Nem que for na brincadeira. Nós não fomos criados para perder. Só que eu preciso entender que tem hora que eu vou ter que perder. Eu vou ter que abrir mão, porque senão o prejuízo é muito maior. Muitas pessoas estão hoje com câncer. Muitas pessoas estão hoje doentes. E é provado. Por causa da mágoa. Isso é científico. Cientificamente. Né? Você intoxica. Você intoxica o seu corpo. Né? Você lança um monte de toxinas e essas células vão adoecendo. E elas vão criando tumores por causa de mágoa. Então isso é algo muito sério. A gente fala, eu bato muito nessa tecla. E muitas pessoas acham que o perdão é o outro, mas o outro não merece, né? Então não tem nada a ver. É igual uma pessoa que chegou e falou, pastor, eu cheguei para a irmã e falei, eu quero liberar perdão sobre você, porque eu fiquei com raiva, você fez isso, fez aquilo outro. E eu falei, minha irmã, você está errada. Como assim, pastor? Meu pastor do Brasil diz que eu estou certa. Eu falei, não. Você pediu perdão para ela? Não. Falei, eu liberei perdão para ela. Falei, então você chegou aqui e falou assim, vou liberar perdão porque eu sou superior, porque eu sou melhor, eu vou liberar perdão. O que você fez? Ele falou, nunca tinha pensado assim. E eu falei, minha irmã, você tinha que chegar para ela e falar, olha, me perdoa,
porque eu fiquei com raiva de você. Ah, mas por quê? Não quero falar sobre isso. Deixa a pessoa pensar, por que ela ficou com raiva de mim? Porque com certeza, minha irmã, essa pessoa, ela te pediu perdão. Ela falou, não, ela me pediu perdão. Falei, pois é, mas ela te viu como uma pessoa hiper orgulhosa. Você não pediu perdão para ela. Então tem muita gente que confunde. Né? Eu vou liberar perdão. Quem é você para liberar perdão? Se eu fiquei com raiva, eu vou lá, eu vou me humilhar. Por quê? A humilhação é o caminho para a exaltação. Então, se eu fiquei com raiva, eu vou chegar lá e vou dizer, olha, me perdoa porque eu fiquei com raiva de você. Mas por quê? Não. A razão não interessa. Porque se eu disser, foi porque você me tratou mal, foi porque você fez isso, fez aquilo, eu estou me justificando. Né? E essa justificação é uma historinha para dizer que eu sou bom. Né? É igual um amigo meu chegou e falou assim, você acha que você é orgulhoso? Eu falei, eu acho que eu sou muito orgulhoso. Ele falou assim, te conheço tem 20 anos, rapaz, tá louco? Eu falei, eu não sou orgulhoso 24 horas por dia, eu tenho crise de orgulho. E geralmente essas crises é com as pessoas que nós mais amamos. É com as pessoas que nós mais precisamos proteger. Verdade. Nós damos crise de orgulho diante delas. E isso é muito, muito, muito mal. Né? Então, quando eu tenho uma visão de quão débil, quão fraco, sabe? Mais eu sou misericordioso, mais eu vou ser empático, mais eu vou ter compaixão. E o grande segredo hoje é compaixão. O ser humano é mau. Tem gente que fala assim, mas hoje os tempos são difíceis. Meu irmão, a primeira família, a primeira igreja tinha 2 crentes, aliás, tinha 4. Um crente matou o outro, né? Um irmão matou o outro. Então, como que hoje? Né? Tem alguém, um irmão na sua família matou alguém? Não. Então, o mundo hoje está melhor do que era. Isso é uma visão escassa, é a mentalidade escassa. Hoje em dia, e hoje criar filho, sempre foi. Difícil. Mas hoje sempre teve bagunça, sempre teve gente má. Isso aí é do ser humano. Onde tem gente, vai ter problema. Né? E isso é uma visão pessimista. Uau. Já falei demais, hein? Uau. Muito bom. Não, é que é muito conteúdo, né? Eu acho que a gente nem precisa fechar com as 3 perguntas, porque vamos lá, lição ele já ensinou várias. Livros ele já passou vários. É verdade. É muito bom. A gente cobriu tudo aqui hoje. Cobrimos tudo. Foi muita coisa boa, né? Muita coisa boa, pastor. É verdade. Então vamos pelo menos deixar um no conselho. Eu acho que vale a pena. Vamos deixar um conselho? Se você pudesse dar um conselho, né? Para as pessoas que estão enfrentando desafios semelhantes aos que você superou. Né? E eu sei que foram muitos e foram em várias áreas, mas se você pudesse escolher uma área, né, de todas que você já superou, qual seria essa e qual conselho você daria para essa pessoa? Por exemplo, conselho para quem está em algum vício. E qualquer vício. Qualquer vício, não só o das drogas, porque o vício da pornografia, ele é igual o vício da cocaína. Ela ativa uma área do cérebro, né? Porque todo vício é idolatria. O vício eu quero satisfazer o meu eu, né? Seja com cocaína, com crack, com maconha, com pornografia, com reclamação, que também é um vício, com a bebida, o álcool, né? Então, você que tem algum vício, jogo, são muitos vícios, né? É o vício da preocupação. Tem gente que é viciada em preocupar. Então, o que acontece? O vício da ansiedade. Ansiedade, né? É vício. Procura ajuda. Não desista, sabe? Tem pessoas qualificadas. Começa a estudar, começa a pesquisar. Busca o autoconhecimento. Começa a aprender a conhecer você mesmo. Sabe? Hoje tem tanto conteúdo tão acessível. Hoje é muito fácil fazer um curso, é muito fácil buscar ajuda, é muito fácil ouvir pessoas que possam contribuir. Hoje está muito acessível. Então, só não muda quem não quer. Quem não se compromete com essa mudança. O meu conselho é o seguinte, olha, acredita que é possível mudar. Acredita que tem algo muito especial dentro de você. Há algo muito poderoso. Se você descobrir essa força poderosa que existe dentro de você, você vence qualquer vício, você supera qualquer obstáculo, você supera qualquer adversidade na sua vida. Então nós precisamos ter essa consciência.
Nós não sabemos quão forte nós somos. Amém. Muito bom. Não, e a verdade, ele falou exatamente como a gente termina todo o podcast, né? Acredite que você Pode. pode.